Hello everyone! Chegamos aqui então na nossa quinta atividade, onde nós vamos falar sobre past participles as verb or adjective. Então, assim, past participle nada mais é do que aquele velho conhecido nosso da terceira coluna, né? Então, os verbos, né, eles têm 5 conjugações em inglês e aquelas listas de verbos que a gente tem que decorar, né? Que mostram o verbo, aí o past simple e uma última coluna. Essa última coluna é justamente o que a gente chama de past participle. Tá? Então, por exemplo, o verbo comprar é buy, bought, bought. Então, bought é o past participle. Tá? O verbo comer é eat, ate, eaten. Eaten é o past participle do verbo comer. Tá bom? Então, o que a gente vai ver agora é muito parecido com a atividade 4, que a gente estava falando dos present participles, que são os verbos com ing, mas agora é o past participle, tá? Que é o seguinte, a gente continua precisando de um sujeito e de um verbo para que a frase esteja correta. E nessa primeira frase, eu tenho the family has bought a house. Então, eu estou dizendo assim, a família comprou uma casa. Eu tenho meu sujeito, que é the family, e o past participle, quando eu uso antes dele o have, em qualquer formato, have, has, had, will have, ele vira um verbo. E quando eu uso o verbo to be também, olha aqui, was, pode ser is, am, are, was, were, will be. Então, ele vai virar um verbo também, tá? Então, minha frase tem sujeito e verbo. A família, e faz sentido, né? A família comprou uma casa. The family has bought a house. O segundo exemplo, né? The cake was eaten by Lucas. Então, o bolo foi comido pelo Lucas. Então, sujeito, verbo e objeto de preposição. Agora, quando eles estão sozinhos, sem verbo to be antes e sem o verbo have antes, tá só o past participle, então eles assumem um papel de adjetivo. Então, olha só essa frase, né? The house, eu vou pular aqui para o final já, was expensive. Eu tenho the house, o sujeito, e was, o verbo, tá? A casa foi cara. Que casa é essa? Comprada pela família. Então, eu estou adjetivando essa casa, estou dando uma característica, não é qualquer casa, é a casa que foi comprada pela família. Então, the house bought by the family was expensive. Tá bom? Então, o bought aqui ganha o papel de adjetivo. E a mesma coisa no último exemplo. Olha, the cake was delicious. Sujeito the cake, was o verbo. Tá? Então, que bolo é esse? Que foi comido, né, pelo Lucas. O bolo comido pelo Lucas estava delicioso. Então, estou adjetivando esse bolo. Não é qualquer bolo, é o bolo comido pelo Lucas. Tá? Então, the cake eaten by Lucas was delicious. Muito bem. Então, agora chegou a hora de você criar, tá? 4 frases aqui nesse nosso molde, no mesmo formato que a gente acabou de ver. Então, pode pausar o vídeo, cria suas frases e volta, porque agora, na sequência, eu já vou falar as minhas frases como ficaram, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então voltando aqui, eu sei aqui que eu tenho que ter um sujeito e aqui eu tenho que ter o meu past participle, né? Junto com o verbo to be ou com o verbo have para transformar isso num verbo. Então vamos lá. Então eu vou dizer assim, vamos pensar aqui. Minha frase vai ser the house. Eu vou usar o verbo construir no past participle, que fica built com T. B-U-I-L-T, built. Vai ficar aqui. E aqui eu vou usar o was, para dar a ideia de que a casa foi construída, né? The house was built. Muito bem, então eu vou colocar assim: The house was built. E aqui eu vou, na verdade, como se eu tivesse. Vou usar um last year aqui. The house was built last year. Pronto. Tá? Então, sujeito e verbo. The house, sujeito, was built, verbo. Meu segundo exemplo vai ser agora vai ser bem parecido. The house
Deixa eu pensar. Agora eu vou usar ela foi vendida, né? The house was, não, ela será vendida. Eu quero mudar o tempo do be. Então will be, será. Vendida é o verbo sell, né? O verbo vender. E o past participle é sold, S-O-L-D. So the house was sold by ou to, a casa foi vendida para another family, para uma outra família, tá? Então, agora a minha frase é: the house will be built to another family. A casa será vendida para, minha preposição, né, to uma outra família, another family, objeto de preposição. E agora vamos mudar o cenário, porque agora o meu past participle ele vai ser um adjetivo, então eu vou precisar de um verbo aqui. Então eu vou dizer assim: the house built in 2021, a casa construída em 2021, is beautiful. Então meu verbo vai estar aqui is, tá? E o meu sujeito vai ser the house. Então the house is beautiful. Você vê que é uma frase que já faria sentido. E aqui eu estou descrevendo essa casa. Que casa é essa? Que foi construída em 2021. Ok? The house built in 2021 is beautiful. E agora eu vou usar o sold sozinho aqui. The house sold to that family was very expensive. Então, o meu sujeito vai ser the house, meu verbo vai ser was, very expensive. A casa foi muito cara. Que casa? Sold to that family. Vendida para aquela família. Tá bom? Então, o sold aqui vai assumir esse papel de adjetivo. Ok? Então, esses foram os meus exemplos e vamos agora para os exercícios. Vamos fazer juntos os 3 primeiros, depois você pausa e faz o resto junto e volta para ver a minha correção. Então vamos avaliar essa questão que a gente está vendo aqui dos past participles. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou aumentar a nossa bola e vou colocar a borda dela de azul, né, para ficar melhor para a gente ver. Então vamos começar analisando aqui. Eu tenho aqui um past participle, beleza. E eu tenho outro past participle aqui. E aí o que acontece comigo, gente? Vamos ver aqui, porque eu estou vendo que eu tenho was aqui antes do offered. Isso transforma, né, essa was offered em um verbo. Então vou sublinhar aqui já. Opa, esse meu verbo. Vamos ver aqui como estamos. Muito bem. Então eu já sei que was offered. Eu estou vendo que eu tenho aqui um verbo. E aí, vamos lá. Eu já estou vendo que eu tenho outro was aqui. Então, estou com 2 verbos. Então, eu já sei que essa frase está errada, tá? Mas eu vou analisar ela, os outros elementos dela para você, que é the money, que seria o meu sujeito, tá? Então, meu the money aqui é o sujeito. Então, vamos aqui avaliar o the money. E o by the client, o by é uma preposição, né? Então, o by é preposição e the client é o objeto de preposição, tá? Então, eu vou sublinhar aqui para facilitar a minha vida. Então, frase incorreta. Eu poderia tirar o was dessa primeira parte, aí ficaria correta a frase, né? The money offered by the client was not accepted. Né? O dinheiro oferecido pelo cliente não foi aceito. Por enquanto, ela está dizendo o dinheiro foi oferecido pelo cliente, não foi aceito. Então, ficou 2 verbos, esquisita, frase incorreta. Bom, segundo, eu estou vendo que eu tenho um listed e parece que eu tenho aqui um verbo, stalled. Porque antes dele eu tenho um had. Então, se eu tenho um had aqui, had stalled, eu já sei que é um verbo aqui. Antes, né, é o verbo have, junto com o past participle. Então, vai formar um verbo. Olha só, eu tenho aqui in the advertisement, então preposição e objeto de preposição. Eu tenho the car, que é o meu sujeito, e eu tenho listed, que como não tem verbo to be
nem have antes dele, então eu sei que é um adjetivo. Então minha frase está correta, sujeito e verbo. The car had already stalled. Muito bem, correto. Number 3. Eu estou vendo aqui que eu tenho um thought, que é o verbo teach no passado, teach, taught. Eu estou vendo aqui the captors, que me parece ser o sujeito, é justamente o sujeito. E eu estou vendo que tem o verbo to be antes do thought, então o word thought acaba virando um verbo. Depois eu tenho o by, que é uma preposição, então by the professor this morning é o objeto da preposição. E aí eu vou ter o seguinte, will be. O will be é um verbo, gente. Então, vamos lá. Will be. E eu tenho outra preposição, que é o on. Então, tenho mais objeto de preposição, né? On next week's exam. Então, pessoal, frase incorreta, porque estamos com dois verbos, né? Para consertar essa frase, eu poderia tirar o word aqui. Então, ficaria the captors taught by the professor this morning will be on next week's exam. Então, os capítulos ensinados pelo professor amanhã estarão no exame da próxima semana. Muito bem. Temos na sequência aqui baked. Muito bem. E aqui temos were. Então, já sei que é um verbo aqui. Né? Temos aqui the loaves, que é o meu sujeito, of bread, que seria um objeto, preposição e objeto de preposição. Né? E vamos lá, temos o in, que é preposição, então depois o in é o objeto. E temos o at, que é preposição, então depois o at é objeto. Temos o for, que é preposição, então depois o for é objeto. Então, por enquanto, parece que está correta a frase. Eu tenho sujeito e verbo. Então, the loaves were baked. Ok, frase correta, number 4. The loaves of bread were baked in the brick oven at a low temperature for many hours. Né? Os pães, loaves of bread, pães, foram assados no fogão, no forno, né, de tijolo, a uma temperatura baixa por muitas horas. Frase correta. Number 5. Temos aqui reached. Então, e eu tenho were antes, então eu já sei que está, né, o past participle junto com o were. A frase está aqui, virou um sujeito, né? Quando eu tenho esse by, né, by the sailors, eu já sei que é uma preposição e objeto. Então, ok. Aqui eu tenho the ports, então seria aqui para mim o sujeito. E aqui eu estou vendo que eu tenho um outro verbo, né? Were. Então me parece under é uma preposição, então vai ficar como objeto de preposição. Under control, of é outra preposição. Opa! Então também vai ficar aqui como tudo aqui, preposição e objeto. Dois verbos, então frase incorreta. The ports were reached by the sailors were under. Então, the control of a foreign nation. Então, teria que ser sem o were aqui. The ports reached by the sailors. Tá bem? Muito bem, vamos para o próximo. Suspected, me parece ser aqui um past participle. Arrested, arrested. Vou pegar esse aqui de cima. Arrested também. A diferença qual é? É que antes do arrested eu estou vendo que tem o were, que é o verbo to be. Então, aqui virou um verbo, certo? By the police, preposição e objeto de preposição. O que mais temos aqui? Vamos lá, quando eu falo aqui, né? In the string of robberies, tudo, né? Tem duas preposições com seus objetos, né? In the string e of robberies. E aqui me parece those, suspected those, me parece ser o sujeito aqui. Aqui eu estou adjetivando, né? Aqueles suspeitos in the string of robberies, né? Nos roubos, were arrested by the police.
those suspected. Então, frase correta, sujeito e verbo. E aqui é só uma preposição, um adjetivo. Bom, served, olha só, tem o is antes, que é o verbo to be. Então, eu tenho aqui um verbo. In the restaurant, preposição e objeto de preposição. Mesma coisa aqui no fim, né? In the country. Muito bem. Temos aqui o verbo is. Então, temos dois verbos. Então, já está incorreto. Então, teria que ser the pizza. Served, sem esse is aqui. Então, ficaria a pizza servida in this restaurant is the tastiest in the country. A mais saborosa do país. Number 7, incorreto. Number 8, estou vendo aqui listed. E antes do listed, que é o past participle, o are, então aqui virou um verbo. The courses virou para mim um sujeito. Muito bem. Aí eu tenho aqui on the second page, objeto de preposição, of the brochure, também objeto de preposição. Muito bem. Have é o verbo ter, several prerequisites. Então, temos aqui dois verbos. Então, já está errada essa frase, tá? Para corrigir, precisaria tirar o are para transformar listed num adjetivo. Aí ficaria, né, os cursos listados na segunda página da brochura, né, do panfleto ali. Tem muitos pré-requisitos, tá bem? Muito bem. Number 9. Vamos lá. Temos aqui invited, que eu sei que está no past participle. E por causa desse were, então aqui eu já sei que tem um verbo. Quando eu falo aqui to the Independence Day, to é preposição. E aqui é objeto de preposição, né? Até o churrasco. At também é uma preposição. Então, the apartment complex também vira tudo objeto de preposição. All the tenants. Então, aqui temos o sujeito. Were invited. Muito bem. Todos os inquilinos foram convidados para o churrasco de independência no complexo ali do apartamento. Muito bem, frase correta, tem sujeito e verbo. E para terminar, vamos lá. Paid, eu sei que é o paid, é um past participle aqui. Any bills, me parece aqui já de bater o olho que é o sujeito, e justamente isso. Any bills. Quando eu falo by, preposição, né? Então, by the first. E of também é uma preposição, of the month. Então, tudo aqui, preposição e objeto. Certo? Will be credited. Então, serão creditados. Muito bem. To your account. Muito bem, to your account. By the next day. Tudo preposição, to e by e seus objetos. Então, vamos lá. Aqui é um adjetivo, porque não tem have nem be antes do paid. Então, me parece sujeito, verbo, frase correta. Any bills paid by the first of the month will be credited to your account by the next day. Então, number 10 está correta. Então, com isso a gente conclui essa parte de sentences with one clause, que são as frases, né, que tem apenas um sujeito e um verbo. E a partir da atividade número 6, a gente vai ver frases com conectores para que elas possam ter dois sujeitos e dois verbos, tá bem? Muito bem. See you guys next class. Take care. Bye bye.